mais juntinho, vamos se unir mais um pouco. É sempre com muita alegria que a gente chega aqui na nossa casa de oração, onde a gente pode aprender um pouquinho. E hoje, para nós aqui do Centro Espírita Joana d'Arc, é um dia especial. Vamos receber a nossa companheira, senhora Bernadette, que milita no Centro Espírita Vicente de Paulo e que veio aqui abrilhantar a nossa noite com uma palestra que tenho certeza que todos nós sairemos daqui sabendo um pouquinho mais. Senhora Bernadette, pode ficar à vontade. Deixa eu passar por aqui. Bom, aqui? Tá bom. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos alcance uma vez mais. Deus de amor, procuro a paz, mas faze-me ver, por fim, que a paz na vida dos outros tem sempre começo em mim. Nós estamos passando por um período de turbulência. É público e notório para todos a guerra do Iraque, a guerra dos Estados Unidos. E a gente se assusta quando liga a televisão e vê tudo o que está acontecendo. E por isso todos nós falamos em paz. Com todas as pessoas que nós conversamos, todas as pessoas falam que querem a paz. Mas o que é a paz? Nós procuramos no dicionário Aurélio o significado da palavra paz. E ele nos diz que a paz é a ausência de lutas, ausência de violências e perturbações sociais. A paz é tranquilidade pública, é concórdia, é harmonia. A paz é a ausência de conflito entre pessoas, é bom entendimento, é harmonia novamente. A paz seria a ausência de conflitos íntimos, tranquilidade de alma, sossego. A paz, enfim, ausência de agitação ou ruído, repouso e silêncio. Essa é a definição de paz, segundo o dicionário Aurélio. E quando eu disse que nós todos procuramos a paz, naturalmente nos encaixaríamos nessa paz que diz ser ausência de conflitos íntimos, tranquilidade de alma e sossego. É essa paz que nós procuramos. E para procurar, precisamos nos exercitar, precisamos fazer a nossa parte. Não basta somente dizermos, eu quero a paz, eu quero a paz, eu quero ter paz. Mas o que é que nós estamos fazendo por essa paz? Normalmente, já aprendemos que precisamos orar. E na nossa oração, pedimos paz. Até porque Jesus foi o modelo que nós conhecemos, a pessoa que reencarnou aqui no planeta Terra, que mais vivenciou a paz e que mais a expressou. Ele mesmo nos disse que são bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são os brandos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus também nos diz que nos deixava a sua paz. Mas a paz que Ele nos deixa não é a mesma paz que o mundo nos dá.
E apesar de procurarmos a paz, apesar de falarmos de paz, nós temos muita dificuldade para encontrar essa paz. Pedimos a paz, Jesus nos dá, mas nós não a retemos pelo nosso comportamento, pela nossa palavra, pelos nossos pensamentos, e vez por outra estamos envolvidos em conflitos. Naturalmente, é difícil aqui na Terra a gente ter paz. Porque se eu me levanto de manhã com o propósito de ter um dia de paz, um dia tranquilo, ao sair da minha casa eu me deparo com conflitos de vibrações. Eu posso estar pensando determinada coisa, mas vou me encontrar com pessoas que talvez pensem diferente. Por isso que aqui na Terra fica difícil a gente encontrar a paz. Não estamos vibrando da mesma forma. Mas isso é um trabalho que compete a cada um de nós. E nós temos que nos exercitar e temos que trabalhar por ela. Para isso, precisamos de educação. É um trabalho demorado e que compete a cada um de nós. Para ter paz, dependemos de educar os nossos 5 sentidos, ou seja, a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. É um trabalho difícil, mas não é impossível. Ao se falar em visão, para ter paz, nós precisamos olhar o mundo com outros olhos. Naturalmente, se eu vou buscar olhar somente coisas feias, somente coisas que me atrapalham, eu vou perder a paz. Mas às vezes eu olho alguma coisa que é bonita, mas eu não enxergo a beleza que existe ali dentro. E é dessa forma que, ao procurar a educação da minha visão, eu preciso olhar para as pessoas e procurar ver o bem que cada um tem e não somente o mal, como acontece com a gente. Normalmente, nós olhamos e enxergamos primeiramente o defeito. Muito diferente de Jesus, que conforme consta do Evangelho, quando ele passa por aquele cão que está morto e todos viram a cara e não querem ver aquele animal que já cheirava mal, Jesus enxergou ali uma beleza quando mostra que os dentes dele eram perfeitos. É dessa forma que nós temos que trabalhar, educando a nossa visão e enxergarmos o bem. E quando estivermos de frente a alguma coisa que não é tão bonita assim, temos que olhar e tentar enxergar o que há de bom ali. A audição seria a gente procurar ouvir coisas boas que nos tragam a paz. Fica difícil, porque na convivência diária nós ouvimos coisas que não queremos, mas podemos ouvir entrando por esse ouvido e saindo por esse, e retermos somente aquilo que for bom. O olfato, da mesma forma que a visão. Procurarmos sentir o perfume das flores, sentir essa energia que gira em torno de nós e que nós normalmente nem percebemos. E assim educaríamos cada sentido da forma mais adequada e encontraríamos a paz. Normalmente é difícil, até porque a questão de heroísmo aqui na Terra é bem diversa daquela que Jesus nos ensinou. E Emmanuel nos lembra tudo isso no livro Palavras de Vida Eterna, quando ele nos diz que a forma de nós encontrarmos a paz é, quando alguém nos ferir, a gente desculpar. Quando alguém nos caluniar, a gente continuar servindo. Quando alguém nos menosprezar, a gente entender. Quando alguém nos irritar, a gente silenciar. Essa é a orientação que Jesus nos trouxe
há mais de 2000 anos. E que infelizmente ainda não faz parte da nossa vida. E é por isso que nós temos dificuldade de encontrar a paz. Muitas vezes nós achamos que silenciar quando alguém nos magoa, naquele momento certo, seria covardia. Não entendemos que é muito mais difícil silenciar. Falar tudo aquilo que nós sentimos, brigar, agredir, isso é muito fácil. A maioria faz. O difícil é a gente compreender no momento exato e silenciar. É um aprendizado que compete a cada um de nós exercitar para chegar até o objetivo que nós queremos. Francisco de Assis foi um exemplo de paz. Ele, para encontrar a paz, mudou o seu modo de vida. Não significa que de repente tenhamos que ser um Francisco de Assis, até porque não estamos nessa condição ainda. Mas ele trocou a vida que ele tinha por uma muito mais simples, muito mais humilde e encontrou a paz. Tamanha era a paz que ele irradiava que os animais se aproximavam dele. Conta a sua história que até um lobo vinha ter com ele todos os dias. E nós sabemos que o lobo é um animal feroz. Os pássaros viviam em torno de Francisco de Assis, se assentavam no seu ombro. E todos nós sabemos que quando procuramos nos aproximar de um pássaro, ele, que não é bobo nem nada, sai correndo, sai voando melhor. Porque ele tem medo de nós. Ele pensa que nós vamos fazer mal. E normalmente, a maioria de nós faz mesmo mal aos pássaros. E os tranca-fia dentro de gaiolas, pássaros que nasceram com asas para continuar livres, para voar. E Francisco de Assis, então, tinha essa facilidade. Um ser que irradiava paz, que não atemorizava nem mesmo os pássaros. É de conhecimento de todos nós a oração que foi atribuída a Francisco de Assis. A maioria de nós a conhece, mas muitas vezes a gente ora maquinalmente, não analisa cada palavra que estamos pronunciando. E nós vamos então nos lembrar da oração de Francisco de Assis e analisarmos o que é que nós estamos fazendo por nossa paz. Francisco de Assis começa a sua oração dizendo então: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Ele pediu para ser um instrumento, mas não somente pediu e ficou sentado, parado, para ver as coisas acontecerem. Ele trabalhou por essa paz, ele buscou, ele mudou, ele se transformou. E nós, quando pedimos para ser instrumento de paz, estamos trabalhando por essa paz ou estamos sentados esperando alguma coisa acontecer? E aí, quando analisamos, percebemos que a guerra não acontece só lá nos Estados Unidos, só lá com o Iraque, só naquele mundo árabe e tantas outras nações que, vez por outra, a notícia chega até nós. Nós, ao analisarmos se estamos sendo instrumento de paz, perceberemos que estamos vivendo muito mais em guerra do que em paz. E se eu não trabalhar por essa paz que me rodeia, ela vai crescendo num crescente e chega aquilo que nós estamos vendo pela televisão. Começou pequenininho e hoje é tanto ódio, é tanta irracionalidade que chega a extrapolar limites e limites. E quando falamos em instrumento de paz, fica aí a pergunta: será que eu sou um instrumento de paz? Será que quando eu chego num ambiente, as pessoas se sentem bem, porque eu trago comigo sempre
a paz uma palavra amiga, ou eu sou aquele tipo de pessoa que entra por uma porta e a paz sai pela janela. Aquela pessoa agressiva, aquela pessoa crítica, aquela pessoa que reclama de tudo. Será que eu sou um instrumento de paz? E aí nós nos lembramos de uma historiazinha de um amigo nosso que encontrou uma senhora que ele conhecia e ao cumprimentá-la ele perguntou se estava tudo bem na sua casa. E ela lhe respondeu que sim, que estava tudo bem, graças a Deus, porque o marido dela estava viajando. Por essa resposta, nós percebemos que o marido dessa senhora, ele era alguém que afastava a paz, que para a família estar bem, precisava da ausência dele. Será que nós também não somos assim? Será que nós não somos aquela pessoa que quando sai, quem fica diz, graças a Deus, foi embora e a gente vai ter uns minutos de sossego? Será que no nosso trabalho, quando somos chefes, não agimos dessa forma? Ou como pais, ou como esposos, como colegas de trabalho, na rua, onde estamos? Será que nós temos sempre uma palavra amiga, uma palavra de conforto, ou nós já chegamos rodando a baiana, como costuma se dizer, e afugentamos a paz rapidinho? Ou será que nós somos aquele tipo de pessoa que quando viaja, a família sente falta? Quando sai de férias, os companheiros de trabalho esperam com ansiedade? Vamos analisar se estamos promovendo a paz ou afastando a paz de perto de nós. Francisco de Assis continua e diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Será que numa situação onde existe o ódio, nós, como semeadores da paz, trazemos o amor ou plantamos mais ódio? Às vezes, em determinadas situações, nós chegamos e quando vemos que aquela pessoa não está tomando a atitude que nós gostaríamos que tomasse, a gente diz, mas você é boba, se fosse eu faria diferente. E aí nós nos lembramos de outra historinha, de um funcionário de uma empresa que estava irritado com o seu chefe, porque todos os dias o chefe tinha uma novidade para ele. Um dia ele trabalhava nesse setor, no outro dia o chefe dizia, agora eu preciso de você lá no outro setor. E lá ia ele. No outro dia em outro lugar. E ele não tinha um lugar fixo. Irritado que estava, ele já pensava em pedir demissão. Mas ao mesmo tempo, não queria dar essa chance para o chefe. E dessa forma ele procura um colega de trabalho. E conta o que está se passando e diz assim, eu acho que ele está me testando, ele está me cutucando para que eu peça demissão. Cada dia ele me bota num lugar. Mas ele procurou um colega que era semeador da paz. Que talvez se ele procurasse a gente ia dizer, eu também acho. Eu concordo com você, porque não é possível. Até acho que ele está pegando no meu pé também. Mas como ele procurou um semeador da paz, o colega lhe respondeu, eu acho que você está enganado. Eu acho que ele confia muito no seu trabalho. E é por isso que ele te coloca cada dia num lugar que tem problemas. Porque você tem condições e capacidade para resolver esses problemas. E é por isso que ele confia em você. E dessa forma, plantou a paz. E esse funcionário que estava querendo pedir demissão ou, de repente, tirar satisfações com o chefe, ficou em paz e continuou cuidando do seu trabalho. Francisco de Assis continua na sua oração e diz: onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Perdão é matéria para todo dia, porque nós que aqui estamos temos dificuldades de perdoar. Porque o nosso perdão sempre está condicionado a alguma coisa. Eu perdoo, mas eu não quero nem conversar mais com ele. Eu perdoo, mas você não faça mais isso. Como se a gente pudesse determinar isso ou aquilo. E sabemos através do Evangelho que quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele devia perdoar, Jesus disse que seria 70 vezes 7. 70 vezes 7 seria 490. 490 cada ofensa. Segundo Emmanuel, naquela historinha que nós conhecemos, de uma senhora que chega até o Chico e pergunta para o Chico o que ela faria com o marido dela, porque ela já não está mais paciente. Ela já está cheia do marido dela. E ainda diz assim para o Chico: mas eu quero uma resposta de Emmanuel, eu não quero sua não. E Emmanuel, que se fazia presente, passa como semeador da paz uma história que a gente às vezes duvida, mas sabemos que Chico e Emmanuel não passaram por essa vida para brincar. E Emmanuel conta então uma história dizendo àquela senhora que conheceu uma senhora cujo marido chegou até ela e lhe disse: olha, eu estou envolvido com uma moça muito mais nova do que você. E como eu estou apaixonado, eu resolvi me separar. Então eu vim falar para você que eu vou sair de casa e vou viver com ela. Qualquer uma de nós aqui ajudaria o marido a arrumar a mala, jogaria ela na rua, faria um escândalo tremendo, queria descobrir quem era e uma série de outros comportamentos. Mas essa senhora, que era semeadora da paz, ela conversou com seu marido e disse assim: vá e fique tranquilo. Tudo que eu queria nessa vida, você me proporcionou. Eu queria ter uma casa e você me deu um lar. Eu queria ter um filho e você me deu 2. Se você se acha apaixonado e quer viver com essa moça, vá. Porque eu não vou contar nada para os nossos filhos. Porque onde pode sofrer apenas um, por que fazer o sofrimento de 3? Se um dia você achar que deve voltar, volte, que eu estarei aqui. E ele arremata dizendo: não é preciso nem dizer que aquele homem não saiu de casa, que percebeu a esposa que ele tinha. Francisco de Assis continua a sua oração e diz: onde houver discórdia, que eu leve a união. É a tal história de não colocar mais lenha na fogueira. E como nós gostamos de fazer isso. Imagine se eu vou esconder a verdade. Ela é minha amiga e eu tenho que ser honesta, eu tenho que ser sincera. E aí a gente mete a colher lá naquela história onde não devia e depois se dá mal. Porque o velho ditado já diz que em briga de marido e mulher, melhor que não se coloque a colher. Mas não é somente em briga de marido e mulher que se pode trazer discórdia. É naquele leve trás de que fulano falou isso de você, que ciclano falou e aquilo ali, e a conversa vai tomando uma proporção que a gente perde o fio da meada. Eu conheci uma senhora cujo marido a traiu e uma certa amiga achou que devia contar. E ela, ao saber de toda a história, envolvida pela emoção, tomou a decisão de se separar, para se arrepender logo em seguida.
E o tempo passou e um dia ela nos disse que preferia não ter sabido de nada. É claro que não estamos fazendo apologia à traição. É claro que não estamos defendendo aquele que trai, aquele que é infiel. Mas, como semeadores da paz, precisamos ter muito cuidado com a discórdia. Muitas vezes, a nós só compete orar e silenciar. Continua Francisco de Assis dizendo assim: onde houver dúvida, que eu leve a fé. E nós, como espíritas que somos, precisamos afastar a dúvida e trazer a fé para perto de todos os nossos companheiros. Às vezes, a televisão nos traz notícias horríveis e nós temos que ter fé. Às vezes, o salário não está dando para passar o mês e nós temos que ter fé. Às vezes, um problema surge muito maior do que nós pensávamos e nós temos que ter fé. Havia uma trabalhadora da casa espírita que fazia parte do atendimento fraterno. Atendimento fraterno, para quem não conhece, é aquele trabalho onde alguns trabalhadores da casa espírita se dedicam de conversar com as pessoas que vêm em busca de um consolo. A vida lá fora é cheia de aflições e as pessoas procuram a casa espírita buscando a solução. E uma mãe desesperada chega até a casa espírita porque perdera o filho num acidente e ela já não tinha mais vontade de viver, porque o filho era tudo que ela tinha. E quando aquela trabalhadora da casa espírita começa a lhe dizer que a morte não existe, começa a lhe dizer da lei de causa e efeito, começa a lhe dizer da confiança em Deus, da aceitação à vontade de Deus, esta senhora revoltada que estava com Deus, ela responde assim: é muito fácil falar, porque você não perdeu um filho. E aquela trabalhadora tão dedicada olha para aquela mãe aflita e diz: a senhora tem razão. Eu não perdi um filho, eu perdi 2 num acidente de carro há pouquíssimo tempo. Meus únicos filhos, que estavam na flor da idade, que iam viajar para a formatura da faculdade. E ela mostra, então, através do exemplo, como semeadora da paz, a fé que tinha em Deus e a aceitação à sua vontade. Francisco de Assis continua: onde houver erro, que eu leve a verdade. E nós precisamos estar imbuídos de verdade em todos os nossos momentos. Porque a gente pode mentir aqui, mentir acolá, mas a Deus ninguém engana. E nem tampouco a espiritualidade superior. Então, vez por outra, a gente começa a falar bonito e as pessoas nos olham. Nossa, que exemplo! Da boca para fora. Outras vezes, a gente quer levar vantagem no dia a dia e mente ali e mente acolá. Nós precisamos ser amigos da verdade. Conforme Jesus nos ensinou, o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Nós nos lembramos assim da verdade que uma companheira nossa levou ao fazer uma palestra e falar sobre felicidade, dizendo que era possível ser feliz
mesmo sofrendo aflições, mesmo padecendo, mesmo suportando doenças, mesmo com problemas financeiros, é possível ser feliz. Naquele dia, assistiam à palestra uma pessoa que sofreu um acidente, que estava desgostoso da vida, que não tinha mais vontade de viver e que, segundo ele, pensava em suicídio. Mas ao ouvir aquela palestra, ele percebeu que poderia dar uma guinada na sua vida, que suicídio é mentira, porque a morte não existe, e que ele poderia acordar no mundo espiritual com muito mais sofrimento do que ele estava passando aqui. E desistiu então da morte e optou pela vida através do semeador da paz. Continua Francisco de Assis: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Da mesma forma que plantamos a fé, temos que plantar a esperança. E aí nós nos lembramos da história daquela senhora do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que fala sobre os infortúnios ocultos. Daquela senhora da sociedade que vai até os pobres, levando tudo que eles precisam, desde o mantimento, remédio, roupas, e quer ser anônima, não quer que ninguém a conheça. E ao ver aquela mãe necessitada, ela traz todo o conforto necessário para aquele momento e vai até o hospital para confortar também aquele pai de família que estava doente, preocupado com os seus, porque não sabia se eles teriam o que comer. E ela não só cuidou daqueles que estavam ali passando necessidades, como se preocupou com aquele pai que estava desesperado, porque não sabia o que estava acontecendo na sua casa. E lhe disse: fique tranquilo, que todos estão bem, todos estão alimentados, todos estão cobertos, todos estão medicados. Continua Francisco de Assis: onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E temos que ser portadores também da alegria. As pessoas têm que nos olhar e perceber que a doutrina espírita deve ter alguma coisa maravilhosa que faz com que caminhemos sem prejudicar as pessoas, com alegria, com fé, com esperança, sempre olhando mais além. E quando falamos de alegria, não podemos esquecer de Jerônimo Mendonça. Quem ouve as minhas exposições, ouve falar de Jerônimo Mendonça todas as vezes, porque não dá para esquecer Jerônimo Mendonça. E é por isso que nós vamos falar mais uma vez. Para quem não conhece, Jerônimo Mendonça foi um espírita que viveu por muitos anos preso a uma maca, sem ter condições de se mexer. Se uma mosca sentasse no seu rosto, ele não tinha condições de levantar o braço para tirá-la. Com o passar do tempo, ele ficou cego e só escutava e falava. E mesmo assim, fez palestras, fundou casas espíritas, fundou orfanatos, viajou o Brasil inteiro para falar do Evangelho. A sua pressão arterial era 0. Ele sentia tanta dor no peito que ele precisava colocar sacos de areia em cima para suportar. Mas sempre irradiou alegria
As pessoas iam visitá-lo e se constrangiam, olhavam para ele e tentavam sair com a tristeza nos olhos, mas ele não deixava. Ele contava casos, ele estava sempre sorrindo, porque era verdadeiramente espírita. E como semeador da alegria, certa vez, ainda quando enxergava, ele estava no cinema, na maca naturalmente, porque não andava. E a maca colocada no corredor do cinema atrapalhava um pouco. As luzes se apagaram, uma moça foi passar e trombou. Irritada, ela falou: mas que diabo, até aqui este aleijado está? Se eu vou no campo de futebol, lá está o aleijado. Se eu vou numa festa, lá está o aleijado. Agora eu venho no cinema, aqui está o aleijado. Jerônimo Mendonça sorriu e disse assim: também você não para em casa? E semeou a paz. Finalizando, Francisco de Assis ora: ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, e amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E nós queremos ser consolados. Quando alguém vem contar uma história triste para a gente, ai, mas eu estou com uma dor na mão, a gente já fala, mas e a minha? Meu dói o braço inteiro, não é só a mão. Quando a pessoa vem contar uma história triste, a nossa é mais triste. Quando alguém sofre, o nosso sofrimento é maior. Porque nós queremos consolo, não queremos consolar. Bem diferente de Francisco de Assis. Compreender então que ser compreendido, o que é isso? Quantas vezes a gente está numa discussão e alguém que é semeador da paz fala para a gente assim: fica quieto, não adianta você falar, a outra pessoa ainda não está em condições de ouvir. Silencia. E a gente diz, de novo, sempre eu que fico quieto. Ele fala e eu que tenho que calar a boca, sempre eu. Porque nós não queremos compreender. Amar, então, não é alguma coisa que nós vamos conseguir nesta encarnação. Porque o nosso amor ainda é limitado. Eu amo o meu marido, mas se ele fizer o que eu quero, se ele não fizer, a coisa entorta. Se ele sai do serviço 6 horas, vamos ver quantos minutos ele leva para chegar em casa. Se demorar, o amor vai para o espaço. E meu filho? Eu quero que ele namore uma moça de bem, mas ele vai namorar justamente aquela? Não quero não. E ele não quer estudar, eu quero que ele se forme, eu quero que ele seja médico. Ele quer mexer com o computador, mas isso não dá nada. Não, não quero. O meu amor é limitado. A partir do momento que as pessoas que eu digo que amo querem ser livres, o meu amor já começa a dar trabalho. E quando falamos é dando que se recebe, percebemos que é a lei que Jesus nos trouxe. É uma lei que diz a cada um segundo a sua obra. E eu costumo brincar dizendo que se eu plantar tomate, não tem jeito de colher arroz. Eu tenho que colher tomate. Eu posso não plantar tomate, eu posso plantar arroz. Mas se eu plantar tomate, eu tenho que colher tomate. É a lei. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos fazer o que quisermos da nossa vida, mas a colheita é nossa. Costumo dizer ainda brincando que não tem conta conjunta no mundo espiritual. Aqui a gente deposita um valor só e a conta pode ser do marido, da esposa, às vezes do filho. No mundo espiritual não tem jeito. Ninguém vai colher por mim. Eu plantei, a colheita é minha. E infelizmente,
se transformou esse é dando que se recebe de Francisco de Assis num jogo de troca, aonde as pessoas falam, você me dá isso que eu te dou aquilo. Começa lá em Brasília, talvez mais acima. E aí as coisas se tornam difíceis, porque você quer que eu aprove isso daqui? Então eu quero um cargo de ministro. Você quer que eu aprove isso aqui? Bom, mas isso aqui vale 2 cargos, não é um só não. E a gente fala, são todos corruptos. E nós? Quando chegamos numa fila do banco, mas eu vou ter que enfrentar essa fila? Mas eu tenho um colega lá dentro, ele é meu amigo, eu vou dar um jeito de entregar para ele, ele passa na frente. Ele é meu amigo. E fica esse jogo do dando que se recebe totalmente deturpado segundo a lei que Jesus nos ensinou. A lei é esta, se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço mal, ele vem. Não tem jeito. A pedra bate e volta. E sabe-se Deus aonde que ela vai acertar. Nós percebemos então que a oração de Francisco de Assis é um hino à paz. Essa paz que nós todos procuramos. Essa paz que não está ali, não está lá, não está longe de nós. Depende do meu trabalho, depende do que eu fizer, porque senão eu não preciso estar no Iraque nem nos Estados Unidos para presenciar a guerra. Esta guerra estará em volta de mim, na minha família, no meu lar, no meu trabalho, aonde eu estiver. Se eu não for semeador da paz, eu vou encontrar a guerra. E é por isso que a gente precisa analisar os nossos pensamentos, a nossa atitude, as nossas palavras, porque uma palavra mal colocada desanda tudo, depois não tem conserto. Pode pedir desculpa, mas já falou. E como eu disse no início, é a educação dos nossos 5 sentidos. É um exercício diário. Quando eu olhar e enxergar que aquela pessoa é gorda, é feia, vamos olhar diferente. Vamos analisar a bondade que ela traz nos olhos, porque quem tem paz transmite a bondade nos olhos. A paz irradia ao falar, na voz, aquela voz suave que a gente adora ouvir. Bem diferente daquela voz que perturba, que se a gente pudesse desligava. Educar os 5 sentidos para encontrar a paz. Nós estamos na era da ginástica. Todo mundo quer entrar em forma. É caminhada, é academia. E aí percebemos que existe uma ginástica para a paz. Uma ginástica que nós temos que fazer todo dia. E assim educaremos os nossos sentidos e encontraremos a paz. Ginástica para relaxar os nossos nervos. Entregar o nosso dia a Deus e confiar nele, aceitando todos os problemas como a sua vontade. Ginástica respiratória. Respirar apenas a paz. Quando encontrarmos algum ambiente que não é pacífico, não vamos entrar respirando tudo aquilo que adentra dentro de nós e nos perturba. Ginástica ocular. Como eu disse há pouco, enxergar o bem em todas as pessoas que convivem conosco, porque todo mundo tem o bem dentro de si. E nós também temos o mal que enxergamos nos outros. Ginástica auditiva. Ao escutar, reter somente aquilo de bom. Aquelas fofocas, aquelas notícias ruins, entram no ouvido e saem no outro, vamos esquecer. E acima de tudo, escutar a voz de Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Lê uma mensagem, lê um pedacinho do Evangelho, é a voz de Deus que chega até nós. Ginástica para a mente. Exercita-te exclusivamente em ideias de caráter construtivo.
Vamos pensar em coisas boas, não vamos pensar em prejudicar, em devolver o troco, em xingar, em não silenciar. Vamos trabalhar para nossa cabeça ter ideias voltadas para o bem. Porque já aprendemos que quando eu tenho uma ideia voltada para o bem, uma equipe espiritual já se aproxima de mim para me ajudar. Mas quando eu tenho uma ideia voltada para o mal, a história se repete. Mas quem se aproxima de mim são os espíritos envolvidos nas trevas. Ginástica para a língua. Pronunciar palavras construtivas, palavras que fazem as pessoas se erguerem, palavras que educam. Não vamos usar as nossas palavras para xingar, para falar mal da vida dos outros, para contar piadinhas pornográficas e assim sucessivamente. Ginástica facial. Sorrir, 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 sempre. Porque já disseram lá atrás que o rosto não é nosso, é das outras pessoas. São elas que olham para o nosso rosto e muitas vezes percebem cada coisa. Ginástica para as pernas. Caminhe em lugares apropriados. Procuremos escolher os lugares que vamos frequentar. E quando caminharmos, caminhemos confiantes, sem temor, sabendo que não estamos sozinhos. Ginástica para as mãos. Use as tuas mãos para o trabalho. Movimente-as para ajudar os outros. Todos os lugares estão convocando colaboradores para trabalhar, voluntários para trabalhar. Vamos colocar as nossas mãos para trabalhar. E não vamos esquecer de uni-las todos os dias para a nossa oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Ginástica para o coração. Vamos irradiar o amor. Vamos esquecer as coisas ruins. Vamos ser instrumentos de paz. Ginástica para a alma. Tem todo dia contato com Deus. Não podemos passar um dia sem nos lembrarmos de Deus. Exercitando dessa forma, nós alcançaremos a paz. E essa ginástica não tem contraindicação. Não é preciso consultar um médico para sabermos se estamos aptos ou não. Poderemos fazê-la se formos velhos, se formos novos, se formos jovens ou não, se formos crianças, se formos aleijados, se formos fisicamente perfeitos, se formos brancos, se formos negros. Todas as pessoas, enfim, estão propícias para esta ginástica. Desta forma, encontraremos a paz. A Rede Globo, por 2 anos seguidos, a mensagem de fim de ano que ela trouxe para nós foi: paz é a gente que faz. Nada mais profundo, nada mais verdadeiro. Por tudo que nós ouvimos aqui hoje, percebemos então que a paz somos nós que faremos. Cada um. Se lá nos Estados Unidos, se lá no Iraque, estivessem exercitado essa paz que estamos falando hoje, com certeza não estariam passando pelo que estão passando. Paz é a gente que faz. Construamos a paz em torno de nós para sermos felizes. E para encerrar, lembramos do verso com o qual nós começamos a nossa exposição de hoje e que se encontra no livro psicografado por Chico Xavier, que se chama Paz e Alegria. Deus de amor, procuro a paz, mas faze-me ver, por fim, que a paz na vida dos outros tem sempre começo em mim. Que Jesus nos abençoe.
Espírita, que nos dá essa oportunidade, numa noite desta, de quarta-feira, podemos escutar palavras que possam nos fazer refletir, que possam nos fazer mergulhar dentro do nosso íntimo e começar a nos melhorar, começar a nos vasculhar o que existe dentro de nós. Agradecemos a Jesus, aos espíritos amigos que intuíram a nossa companheira, a senhora Bernadette. Agradecemos também a seu esposo que acompanhou, os seus filhos. Agradecemos a todos os presentes que compareceram aqui no nosso centro espírita e que de alguma maneira deram a sua parcela de contribuição para que a gente tivesse essa noite de aprendizado, para que tivéssemos essa noite tão agradável e tão gostosa. Esperamos repeti-la o mais breve possível. Vamos convidando a todos para fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Agora nós vamos nos preparando para os passos. Então,